Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, satisfação estar com você nesse dia para aprendermos um pouco mais do Senhor. Eu me chamo Douglas e nós estamos aqui nesse dia para participar da palavra, de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. À proporção que nós nos relacionamos com a palavra do Senhor, nós nos identificamos com ela e nos aproximamos da semelhança de Jesus. E o propósito nesse dia é de que você possa alcançar essa graça e se identificar com tudo aquilo que Deus deseja fazer prosperar nas nossas vidas. E o tema da lição nesse dia é santidade. E o que é a santidade? Por que as pessoas falam tanto da responsabilidade de nós sermos santos? Eu já imediatamente compartilho com vocês que santidade é nós sermos separados. O Deus que nós servimos é um Deus santo, um Deus reto, e a proporção que nós nos relacionamos com Ele, característica deste Deus, automaticamente começa a se manifestar nas nossas vidas. E é por esse motivo que nós estamos aqui. Então, o que é propriamente dito a santidade? É sermos separados. E nós iremos fazer algumas observações à luz da palavra de Deus nesse dia, para que possamos compreender de uma forma mais clara, mais objetiva, o que é a santidade e qual a importância dela nas nossas vidas, qual a importância dela na nossa caminhada cristã, no nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, por definição, eu já participei a vocês que a santidade é o processo que nós buscamos em Deus de nos separar das coisas deste mundo e nos voltarmos para as coisas espirituais, nos voltarmos para a palavra do Senhor. E é interessante de que a santidade ela é um processo que nós iremos ver um pouquinho mais à frente, que ela faz parte da nossa vida e do nosso relacionamento diário com o Senhor. E um texto básico para nós nesse dia se encontra no livro de Hebreus. Convido você, nós estamos numa classe de escola dominical, convido você a pegar a sua Bíblia, a abrir Hebreus, Novo Testamento, quase lá no finalzinho. Você abre ela em Hebreus capítulo 12, no versículo 14. Veremos o que o Senhor tem a nos ensinar nessa hora. Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Opa! Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós estamos aqui compartilhando de algo muito interessante, muito importante, porque eu tenho o desejo de ver o Senhor. Eu acredito que você também tem o desejo de ver o Senhor. Se você está conosco nesse dia, é porque você deseja ver o Senhor. E com a orientação da palavra, é claro em nos dizer de que sem a santificação, ou melhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu louvo a Jesus pela oportunidade de estar aqui com você nesse dia e receber essa revelação de uma forma tão clara, para que nós possamos entender de que se nós queremos ver a face do Senhor, nós precisamos ser santos assim como Ele é. E a palavra do Senhor também para nós, em livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, uma revelação, uma experiência maravilhosa que esse profeta teve, declara da seguinte forma: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, a proporção de que nós vamos conhecendo desse Deus, nos envolvendo com esse Deus, nós vamos tendo características semelhantes ao Senhor. E se nós desejamos ver e conhecer mais do Senhor Jesus, nós entendemos que nós precisamos ser santo. E o significado
da palavra santo, à luz da palavra de Deus, é de forma também muito objetiva para nós. Sermos separados, mas sermos separados de quem? Sermos separados do quê? É sermos separados do pecado. Essa é a principal característica que Deus deseja que nós venhamos compreender e entender. E um pouco mais à frente nós iremos fazer algumas observações, tanto em termos de comportamento, quanto em termos de responsabilidade e comprometimento, que nós vamos somando nesse relacionamento maravilhoso com a palavra do Senhor. E no texto nosso, no nosso estudo desse dia, nós temos dois significados específicos referente à palavra do Senhor em sermos santos. O significado da palavra santo. Deus, ele é separado de nós em dois sentidos. E de uma forma muito breve e objetiva, eu quero participar vocês que, em primeiro, ele é o Criador e nós somos as suas criaturas. A palavra do Senhor em 1 Samuel, no versículo 2, capítulo 2, versículo de 2 a 6, nos diz: é o que tira a vida e a dá. Isso foi uma declaração de Ana, né, sobre o entendimento de quem é Deus. E essa diferença, ela excede de fato a nossa imaginação. Em que sentido, né? Deus como Criador, ele está acima de todas as coisas e acima de todos os povos. E a segunda observação de que Deus está separado é no sentido de que ele é Deus santo e ele não trata de uma relação com o pecado. Eu acredito que essa é a parte em que eu e você temos não somente maior dificuldade de compreender, mas nos identificamos porque, por mais que nós desejamos ser santos, temos o entendimento de que nós somos santos, porque a palavra nos garante isso, de que nós não somos mais simplesmente conhecidos como pecadores, mas nós somos santos lutando contra o pecado. É de que uma das principais características do nosso Deus é de que ele não compactua com o pecado. E se eu e você já entendemos desde o início dessa classe de que a principal característica para que nós possamos ver a Deus é de sermos santos, então automaticamente eu vou buscar viver uma vida de santidade. E ao longo de todas essas aulas nós iremos compartilhar com vocês não somente ferramentas, mas características específicas que nos orientam e que trazem a nós a reflexão de que se nós estamos nos comportando como santos e se nós estamos verdadeiramente seguindo o caminho da santificação. E a palavra do Senhor é clara em tanto nos dizer e nos orientar de que um dos principais objetivos de Deus é que nós possamos compreender a vontade dele sobre as nossas vidas e venhamos nos santificar na verdade que é a palavra do Senhor. Em Josué, no capítulo 24, eu convido você a novamente abrir a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, capítulo 24, versículo 19 e 20, diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranho, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então, uma das principais características, como eu já falei para vocês, né, no processo de santificação, no processo de nós compreendermos o que é ser santo, é de que todas as vezes
que nós compactuamos com o pecado, todas as vezes que nós nos relacionamos com o pecado, nós deixamos de ser santo e entendemos à luz da palavra do Senhor de que com o nosso Deus não existe relacionamento com o pecado. E uma das principais obras que existe separação do homem para com Deus é em relação ao pecado. E se eu e você meditarmos na palavra do Senhor, nós veremos várias evidências e relatos do próprio Deus orientando o seu povo, assim como ele tem feito conosco nesse dia, a buscarmos o caminho da santificação, sem a qual nós não conseguiremos ver a Deus. Então é de extrema importância que eu e você possamos compreender o significado de que nós servimos um Deus santo e o propósito e projeto dele é de que nós também sejamos santos. E essa é uma capacidade, uma condição espiritual que através do Espírito Santo de Deus nós temos a oportunidade de trilhar e seguir esse caminho maravilhoso que é de sermos santos. Então, com muita alegria, eu convido a você a permanecer nos caminhos do Senhor, a permanecer no conhecimento da palavra do Senhor, porque somente conhecendo a verdade nós seremos libertos dia após dia e conheceremos as maravilhas que Deus deseja revelar às nossas vidas. Seguindo, amados, nós iremos passar para o nosso professor Henrique e fica ligado aí, que existem muitas coisas boas que nós iremos compartilhar com vocês ainda. Olá, queridos, graça e paz, uma satisfação para nós estarmos aqui compartilhando desse estudo, afirmando um pouquinho do que o professor Douglas já passou para vocês, um estudo sobre santidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre Deus é santo. A santidade é uma qualidade central de Deus, isso porque Ele não apenas decide o que é certo, mas Ele mesmo que é o certo. Por exemplo, é impossível que Deus minta, segundo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, verso 18. Deus ama a justiça. No Salmo 24 mostra que Deus aceita os puros e justos. Olhando para isso, querido, por que Deus é santo? Porque Ele usa de uma linguagem revoltante para descrever o pecado. Todos nós sabemos, querido, que o pecado é quem faz separação entre o homem e Deus. Então, sendo Deus santo, sendo Deus justo, sendo Deus correto, a palavra de Deus vai nos mostrar, do início ao fim, que Deus, Ele abomina o pecado. Pensando em tudo isso, querido, que nós estamos passando diante desses estudos, nós queremos mostrar para vocês que existem algumas lições e aplicações que são práticas e que, se nós começarmos a exercitar tais lições que nós queremos passar para vocês através desses estudos, com certeza, querida, a nossa vida com Deus, ela vai mudar. Vejamos algumas lições. Precisamos entender melhor a cada dia, queridos, a gravidade do pecado. Pecado, queridos, não é brincadeira. Não existe pecadinho. Nós precisamos aprender como detestar o pecado com o mesmo zelo que Deus demonstra. Uma segunda lição, querido, que nós queremos passar para vocês, nesse tópico onde Deus é santo, devemos valorizar mais o amor profundo de Deus em nos salvar do pecado e viver como um povo agradecido sempre. Nosso desafio, querido, nos dias atuais, nós fomos criados à imagem do santo Deus e desafiados a imitar o caráter dele, tanto no Velho Testamento como nos dias de hoje. A santidade é alvo de todos os servos de Deus. A palavra de Deus, querido, nos encoraja sempre: sede santo como eu sou santo. É interessante que quando nós vemos os anjos diante do Senhor, eles dizem: santo, santo,
santo é o Senhor dos exércitos. Então, querido, nós queremos, através desses estudos, trazer para vocês que como Deus é santo, como Deus sempre faz o que é correto, como Ele é justo, como Ele é fiel, como Ele é maravilhoso, como nós já sabemos. Nós queremos que você tenha, diante dessa lição, o mesmo sentimento que o Senhor tem em relação ao pecado, que é o que faz separação entre o homem e Deus. É ser separado de coisas que não agradam ao Senhor. É ser separado daqueles que de alguma forma vão te influenciar a ter algum tipo de atitude que vai te afastar do amor do grande Deus Santo. Sabe, querido, ser santo nos dias atuais é um grande desafio para mim e para você, porque nós vivemos em meio a uma sociedade onde o errado virou certo, onde muitas coisas têm confundido a família, as crianças, os adolescentes, aquelas pessoas que optaram por serem casados e viver uma vida digna diante do Senhor. Nos dias atuais, querido, ser santo, servir a um Deus santo, é um grande desafio. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que esse desafio, ele não é impossível. Ele pode a cada dia ser, sim, aperfeiçoado na minha e na sua vida. Para encerrar, queridos, eu quero deixar para vocês a palavra do Senhor que está em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, que diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Que o Senhor te abençoe, querido. Que você, através dessa aula, fique com esse desafio de todos os dias ser uma pessoa separada, servindo a um Deus que é santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.